A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje leremos o capítulo 10. Os véus que obscurecem a face de Deus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. A mensagem, os objetivos e os métodos do Novo Testamento permanecem adormecidos. Atos realizados no nome do senhorio de Jesus Cristo são senhorio só no nome. Substituindo o verdadeiro senhorio de Cristo, introduzimos a nossa própria mensagem, os nossos próprios objetivos e os nossos próprios métodos para alcançar esses objetivos que são, em todos os casos, absolutamente não bíblicos. Seria heresia. Será que constitui uma mente radical se você orasse pedindo que Deus purificasse a intenção do seu coração com um indizível dom de sua graça? Essa, claro, é a grande oração do autor de A Nuvem do Não Saber. Abre aspas. Deus, suplico-te que purifique a intenção do meu coração com o indizível dom de tua graça, para que eu possa amar-te perfeitamente e louvar-te dignamente. Fecha aspas. Ansiar amar a Deus e louvá-lo dignamente deve significar mais que as palavras que você pronuncia. Deve custar-lhe tudo. Seria isso heresia? Alguém deveria ser preso por isso? Deveria por isso ser condenado ao ostracismo de acordo com a nossa inódia? De acordo com os nossos livros devocionais? De acordo com a história da igreja remontando até Paulo? E de acordo com a vida de todos os santos? Não, não penso que seria. O apóstolo Paulo disse que, para ganhar Cristo, teria renunciado a todo esse mundo. Filipenses 3, 7 e 8. Ele queria que todos conhecessem Cristo como uma experiência consciente para usar uma linguagem moderna e para receber o reino dos céus. Informou que orava todo o tempo pedindo que Cristo habitasse no coração de cada cristão. Efésios 3,17. Declarou aos coríntios, abre aspas, examine-se para ver se vocês estão na fé. Prove-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Fecha aspas. 2 Coríntios 13, 5. E aos romanos, abre aspas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Fecha aspas. Romanos 8, 9. É pela habitação de Jesus que recebemos as riquezas de Deus e vemos seu rosto sorridente. Infelizmente, entre os cristãos e a face de Deus tem se desenvolvido o que chamarei de, abre aspas, véus de obscuridade. Fecha aspas. Esses véus escondem as preciosas riquezas de Deus daqueles dentre nós que prosseguem rumo à perfeição. O efeito é que já não conseguimos ver a face sorridente de Deus. Reconheça os véus. Num dia nublado e escuro, o brilho do sol fica obscurecido. O sol ainda está lá, mas a nossa capacidade de aproveitar os raios solares fica grandemente reduzida. Assim é no mundo espiritual. Há certos véus que se colocam entre nós e Deus têm efeito semelhante. Esses véus são, em geral, de confecção nossa. Permitimos que se desenvolva na nossa vida e, na maior parte das vezes, nem temos consciência do impacto que exercem sobre nós. Deixe-me descrever alguns dos véus mais problemáticos. Orgulho e teimosia. Sem dúvida, os primeiros e mais fortes desses véus são o orgulho e a teimosia. Nada é mais adâmico que isso. A raiz de ambos é uma opinião inflada sobre nós mesmos. Aquilo que nos causa o maior problema é o que mais honramos. O termo muitas vezes usado nesse sentido é a palavra ego, entre aspas. Essa é a única palavra expressa a raiz de todos os nossos problemas com nós mesmos, com a nossa família, os nossos amigos e certamente com o nosso Deus. É quando usurpamos o lugar que cabe a Deus que ocorrem os problemas. O motivo pelo qual fazemos isso é que temos opinião mais elevada sobre nós mesmos
do que sobre todos os outros, inclusive Deus. Mesmo quando achamos que estamos errados, a teimosia nos impede de reconhecer esse fato, de modo que não conseguimos seguir adiante. O problema com o orgulho e a teimosia é que eles se concentram em nós e obscurecem a face de Deus, aquele que em todos os casos provê a solução para nossos problemas. O orgulho e a teimosia distorcem a importância da autoridade de Deus na nossa vida. Vontade própria. Associada ao orgulho e à teimosia, esta é a vontade própria. O aspecto perigoso desse véu é que se trata de algo muito religioso. No mundo natural, a vontade própria é algo positivo. Levada ao contexto da igreja, contudo, pode ser devastadora. A vontade própria sempre usurpa a vontade de Deus. À primeira vista parece muito boa, mas passe por pessoas com vontade própria e veja o que acontece. Deixe que algo desafie a vontade própria de alguém, inclusive a sua, e veja como isso é realmente. A vontade própria distorce a face sorridente de Deus e esconde o fato de que a vontade de Deus tem em mente o nosso melhor interesse a longo prazo. A vontade própria só se importa com o agora. Ambição religiosa. A ambição religiosa é provavelmente o mais enganoso de todos os véus. Uma pessoa pode ser ambiciosa de maneira muito religiosa. Vemos isso o tempo todo. Infelizmente, a ambição religiosa, em geral, distorce a vontade de Deus. Ela funciona mais ou menos assim. A maioria das pessoas que deseja que a sua igreja cresça e seja uma força poderosa para Deus na comunidade. Vou repetir, irmãs. Ela funciona mais ou menos assim. A maioria das pessoas deseja que sua igreja cresça e seja uma força poderosa para Deus na comunidade. E isso é admirável. Mas junto vem uma pessoa religiosamente ambiciosa que gera tanta empolgação entre o povo que este se esquece de todo o propósito da comunidade. O que Deus honra não é a grandeza. Aliás, na maior parte do tempo, as vastas multidões impedem o que Deus realmente quer fazer. Alguns pastores estão empurrando suas igrejas além do escopo da autoridade divina. Algumas igrejas estão mais interessadas na política, outras nas questões sociais. Para outras ainda, o grande interesse é a educação. Todas essas coisas são boas, mas nenhuma delas faz parte da comissão que Deus deu à igreja. O fato de uma pessoa simplesmente revestir algo de terminologia cristã não o torna uma obra aprovada por Deus. A ambição religiosa distorce facilmente a aprovação de Deus sobre um grupo de pessoas. Defesa de direitos. É aqui que encontramos muitas dificuldades. Tudo o que reclamo para mim torna-se um véu que obscurece Deus aos meus olhos. Aquilo a que não renuncio de maneira absoluta e entrego para Deus fica entre mim e Deus. Alguns cristãos acreditam que se jejuarem o suficiente e orarem sobre algo por tempo suficiente, Deus mudará de ideia sobre certo assunto. Não nesse caso. Nem todo jejum e oração do mundo podem remover esse véu. Depois que eu colocar tudo no altar, o brilho da face sorridente de Deus será visto. Penso que, depois que Abraão renunciou a qualquer direito sobre Isaque, passou a olhar o mundo de maneira bem diferente. Aquilo a que você se apega o puxará para baixo e o atrapalhará em sua busca da perfeição espiritual. Medo. O pai do medo é a incredulidade. O medo distorce o aspecto sorridente da face de Deus. Acredito realmente que Deus tem em mente o melhor para mim? Ou há um pouco de medo no meu coração obscurecendo suas boas intenções? As minhas circunstâncias não servem para indicar se o divino favor sorridente está sobre mim? Está sobre mim. Vou repetir, irmãs, porque era uma afirmação e eu coloquei como pergunta. Medo. O pai do medo é a incredulidade. O medo distorce o aspecto sorridente da face de Deus. Acredito realmente que Deus tem em mente o melhor para mim? Ou há um pouco de medo no meu coração obscurecendo suas boas intenções? As minhas circunstâncias não servem para indicar se o divino favor sorridente está sobre mim. O medo faz que eu olhe as circunstâncias em volta em vez de levantar e olhar para a face sorridente de Deus. Se os 3 filhos hebreus na fornalha acesa tivessem mais consciência do fogo em torno deles do que de Deus que estava com eles, poderiam ter ficado desencorajados. Mas eles olharam além do fogo e viram a face sorridente de Deus. Tinham tanta consciência de Deus e de seu favor sobre eles
que as Escrituras nos contam que, quando saíram da fornalha, nenhum deles tinha o corpo queimado, e suas roupas nem sequer tinham cheiro de fumaça. Daniel 3:27. Dinheiro. O dinheiro é outro grande véu que obscurece a face de Deus diante do cristão. Como é fácil ficar enredado numa teia de finanças. Isso inclui não só ter muito dinheiro, mas também não ter dinheiro suficiente. Salomão foi sábio ao dizer: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 30, 7, 9. O véu do dinheiro nunca diz respeito à quantidade de dinheiro que você possui, mas o quanto o dinheiro possui você. Para a maioria de nós, não é preciso muito dinheiro para obscurecer a face sorridente de Deus. Qualquer coisa que fique entre você e Deus é o que basta. Amizades. A amizade é o véu mais difícil e que nos causa maior pesar. As nossas amizades podem ficar entre Deus e nós. Não estou pensando só nas nossas amizades com pessoas não salvas. A minha experiência tem sido que, depois da minha conversão a Cristo, os meus amigos não salvos me deixaram. Estou pensando principalmente nas amizades que temos dentro da igreja. Às vezes essas amizades se tornam mais importantes para nós que o nosso relacionamento com Deus. O problema aqui é que há uma grande dose de pressões no sentido de nos ajustarmos uns aos outros. O denominador comum somos nós mesmos. Somos chamados para nos ajustarmos uns aos outros, mas somos chamados não para nos ajustarmos uns aos outros, mas para nos ajustarmos a Deus. Nada é mais maravilhoso e encorajador que a amizade cristã, mas quando essa amizade começa a substituir a nossa comunhão com Deus, e é fácil isso acontecer, ela se torna um véu de obscuridade. A nossa posição social. Para muitos de nós, esse é o véu mais difícil de tirar. A maioria de nós estabelece sua identidade pela posição que ocupa. Essas posições, então, determinam a nossa influência na igreja e na comunidade. Não precisamos manter uma posição importante ou de grande renda. Pode até ser uma posição a qual você se ofereceu voluntariamente. O perigo à espreita está em permitir que a nossa posição substitua a aprovação divina na nossa vida. A aprovação dos homens pode distorcer a aprovação de Deus. Arranque os véus. Todos esses véus são aspectos da vida que à primeira vista parecem inocentes, mas certamente podem tornar-se algo que obscurece a face de Deus. Alguns cristãos percebem isso. Alguns compreendem essa verdade e fazem algo a respeito, mas outros são como os israelitas. Vão a Cades Barneia uma vez por semana por anos e depois voltam ao deserto. Então querem saber por que tem tanta areia nos sapatos. Simplificando, eles não passarão de Cades Barneia, não avançarão para a terra prometida. Seguir adiante rumo a uma vida crucificada exigirá algum trabalho e compromisso da nossa parte. E uma das coisas que precisamos fazer é arrancar os nossos véus de obscuridade para que a luz da face sorridente de Deus brilhe sobre nós. A face de Deus está sempre sorrindo, e nem todos os véus que mencionei, nem mesmo o diabo podem fazê-lo parar de sorrir na nossa direção. O diabo pode soprar uma tempestade e colocá-la entre nós e a face de Deus, mas Deus ainda está sorrindo. Somos nós que estendemos os véus que obscurecem a visão. Não tenha rivais para Deus. O nosso Deus é um amante ciumento e não suporta rivais. Qualquer rival que você venha construir torna-se uma obstrução entre você e seu Deus. Não digo que você não está ligado a Ele ou não justificado pela graça. Digo que essa maravilhosa iluminação divina, essa habilidade de amar a Deus perfeitamente e louvá-lo de maneira condigna, fica velada, fica bloqueada e derrotada e agora deixou de ser ensinada a uma geração. Se você arrancar os véus e os colocar sob os pés, descobrirá que eles escondem tudo o que o incomoda. Tudo o que amedronta passará, e nada haverá senão o céu limpo em cima. Cristo não precisa morrer de novo. Nenhuma cruz jamais precisa ser erguida novamente. Nada precisa ser acrescentado à expiação.
A face de Deus continua sorrindo para seu povo. Entretanto, há uma nuvem, um véu escondendo essa face e esse sorriso. Não se deixe enganar. Alguns dizem que a apostasia acontece entre os pecadores, mas jamais entre os cristãos. Pode acontecer com as massas, mas não conosco. Mas os cristãos dos dias de hoje foram ensinados que podem fazer bater o coraçãozinho e obter um sentimento quente e aconchegante de cânticos rurais, teatralismo grandioso e todo o resto que forma o culto em muitas igrejas modernas. Não os culpo, mas eles estão sendo enganados e os líderes religiosos têm mentido para eles e os lesados, assim como ocorreu nos dias de Jesus. Jesus andou entre os líderes de seus dias com os olhos abertos e a visão arguta e exortou. Abre aspas. O que eles dizem e fazem pode ser teologicamente correto, mas não sejam como eles. Fecha aspas. Os líderes responderam, abre aspas, vamos matar esse homem, fecha aspas, e o mataram. No terceiro dia, porém, ele ressuscitou. Então enviou o Espírito Santo para este mundo, e o Espírito Santo é seu e meu. Não crie limites para o Espírito Santo. Não deixe que ninguém diga quanto você pode ter do Espírito Santo. Só Deus pode dizer quanto você pode ter dele. Falsos mestres o instruem a não ficar empolgado e fanático, mas não lhes dê ouvidos. A geração passada foi levada às igrejas e às comunidades evangélicas. O que agora é fundamentalismo, em pouco tempo será liberalismo. Precisamos ter o Espírito Santo de volta nas nossas igrejas. Precisamos ter a face de Deus brilhando e velas acesas iluminando a nossa alma. Precisamos perceber, sentir e conhecer a maravilhosa iluminação divina daquele que disse, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Dizer isso faz de mim um fanático? Se isso é fanatismo, então, ó Deus, mande-nos mais fanatismo. O verdadeiro fanatismo é quando você vai contra as Escrituras, acrescenta coisas e interpreta mal a palavra de Deus. Mas nenhuma linha da palavra de Deus foi mal interpretada por aquilo que estou dizendo aqui. Tudo é baseado na doutrina da fé, a fé dos nossos pais que ainda vive. Pare de vaguear. A questão é, você está disposto a arrancar os véus do orgulho e da teimosia, da vontade própria, da ambição religiosa, da defesa de direitos, do medo, do dinheiro, das amizades e da posição social? Você está disposto a esmagá-los sob os pés? Talvez você esteja sob esses véus há muito tempo. Você tenta contorná-los orando, mas não funciona. Você precisa colocar esses véus sob os pés e erguer-se sobre eles. Precisa afastar todas essas coisas que existem entre você e a paz de Deus e olhar para a luz do sol. Então relaxe. Não há nada mais que você possa fazer. O nosso Deus aguarda, otimista, querendo ajudar você. Ele está querendo fazer isso. Aliás, ele está ansioso para fazê-lo. Não cruze os braços e não se deixe desanimar. Talvez você tenha estado em muitos altares e lido tantos livros que ficou confuso. Arranque os véus entre você e Deus e se deite ao sol de seu sorriso eterno, pois até que o povo de Deus coloque os véus sob os pés, nada acontecerá. Eu recebo, ele assume. A.B. Simpson, 1843 a 1919. Aperto a mão do amor divino. Reclamo a graciosa promessa e acresço a dele meu selo. Eu recebo. Ele assume. Eu te recebo, bendito Senhor, entrego-me a ti, e tu, de acordo com tua palavra, assumes por mim. Recebo a salvação em plena e gratuita, por meio daquele que me deu a vida por mim. Ele assume tudo o que serei. Eu recebo. Ele assume. Eu recebo com minha santidade, meu espírito imaculado, veste celestial. Recebo o Senhor minha justiça. Eu recebo, ele assume. Recebo o Espírito Santo prometido, recebo o poder do Pentecoste para me encher e transbordar. Eu recebo, ele assume. Eu recebo por sua estrutura mortal, recebo minha cura por seu nome. E toda a sua vida ressurreta reclamo. Eu recebo, ele assume. Simplesmente o recebo por sua palavra, louvo, pois minha oração escuta, e reclamo minha resposta do Senhor. Eu recebo, ele assume. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 10.